E se no silêncio mais profundo alguém estivesse te observando não com olhos, mas com uma intenção afiada como lâmina? E se esse alguém percebesse de repente que o fio invisível com o qual te controlava foi cortado e que você agora caminha sozinho, inalcançável? Carl Jung nos alertou: há forças na psique que, quando desafiadas, despertam não apenas resistência, mas uma fúria silenciosa capaz de corroer tudo ao redor. O que acontece quando o manipulador perde a chave da sua mente? Há um momento quase imperceptível em que o narcisista entende que sua sombra já não se projeta sobre você. É nesse instante que o jogo muda. Ele não apenas recua, ele se transforma. E a transformação não é de rendição, mas de ataque, de sabotagem, de um último e desesperado movimento para recuperar o controle. Jung dizia que o inconsciente, quando ameaçado, manifesta-se com máscaras novas. E cada máscara esconde uma intenção mais sombria do que a anterior. Você pode pensar que estar livre significa estar seguro. Mas será que está? Jung nos ensinou que a verdadeira batalha não é externa, mas se trava nos recantos obscuros da mente, onde símbolos e arquétipos dançam sob a luz do medo. Quando o narcisista perde o poder, ele desce até esses recantos, buscando novas armas, e cada uma delas é moldada a partir das suas fraquezas mais íntimas. O que ele encontra lá pode ser o que você menos espera. E se o que você acredita ser o fim for, na verdade, apenas a primeira página de uma narrativa mais perigosa, o narcisista não aceita derrotas como finais. Ele as interpreta como convites para um jogo mais obscuro. E esse jogo não segue as regras que você conhece. Jung descreveu esse ciclo como um retorno do reprimido. Aquilo que você pensa ter vencido, volta, mas sob formas que confundem, seduzem e, se você baixar a guarda, destroem. Agora, a pergunta que ecoa é: você realmente sabe reconhecer quando o perigo acabou ou apenas mudou de rosto? Porque quando um narcisista percebe que não pode mais te controlar, ele não desaparece, ele se reinventa. E no silêncio dessa reinvenção, há sinais que poucos conseguem decifrar, mas que podem significar a diferença entre a sua liberdade e a sua queda. E é sobre esses sinais ocultos que você está prestes a ouvir. Quando o narcisista percebe que já não tem domínio sobre a sua essência, algo nele se rompe como vidro sob pressão. Mas não é um estilhaço que se afasta, é um estilhaço que corta para tentar voltar. É nesse instante que a sombra dele se agita, não mais para controlar, mas para recuperar o território perdido. Jung descrevia o inconsciente como um oceano escuro, onde criaturas esquecidas dormem até que sejam despertadas. E quando o controle se desfaz, o que emerge desse oceano não é simples raiva. É um arquétipo primitivo, moldado pelo medo da insignificância. Você sente, antes mesmo de ver, a mudança na atmosfera, como se o ar ao seu redor tivesse ficado mais denso, mais frio, mais afiado. A ausência de poder para o narcisista é como a ausência de oxigênio para o corpo humano. Ele luta, se debate, procura qualquer fresta para respirar o que antes lhe sustentava, a sua submissão emocional. Não espere que ele desista, porque o que está em jogo não é apenas o controle sobre você, mas a confirmação da própria existência dele. Jung dizia que o eu inflado precisa de espelhos para se reconhecer. E quando você deixa de refletir a imagem que ele criou de si mesmo, ele entra em colapso. Só que colapso, para esse tipo de mente, é sinônimo de ataque, e ataque disfarçado de aproximação. Você começa a perceber sutilezas estranhas, palavras carregadas de significado oculto, olhares que duram um segundo a mais do que deveriam, elogios que soam como insultos embrulhados em papel dourado. É o narcisista testando as bordas do seu novo espaço, procurando rachaduras invisíveis, e no fundo, você sente, há um jogo acontecendo debaixo da superfície. Jung falava sobre o retorno do reprimido. Aquilo que se pensava morto volta com força redobrada, buscando espaço para respirar dentro de você. Cada gesto dele agora carrega a urgência de um predador que sabe que a presa não é mais ingênua, mas que ainda pode ser seduzida pelo cansaço. O silêncio se torna uma arma.
não é mais o silêncio da ausência, mas o silêncio calculado, carregado de expectativa, feito para plantar incertezas. É um vazio que grita, um espaço que pede para ser preenchido com a sua dúvida. Carl Jung via o inconsciente como um mestre da insinuação, e o narcisista aprendeu bem essa lição. Ele sabe que não precisa atacar de frente se puder fazer você se atacar por dentro. Assim, cada pausa, cada não dito se transforma em um convite para você revisitar as feridas que ele mesmo ajudou a abrir. E então vem a presença excessiva. Não aquela que acolhe, mas a que sufoca. Mensagens no momento em que você se sente forte. Aparições quando você começa a se reconstruir. Gestos generosos, que soam mais como tentativas de comprar a sua alma de volta. É a dança entre o controle e o caos. A coreografia perfeita do medo e do desejo. Jung nos lembrava que o perigo maior não é o monstro que ruge, mas o que sussurra. E é nesse sussurro que o narcisista se esconde agora, disfarçado de cuidado, enquanto afia a lâmina que usará se você der apenas um passo em falso. Quando a ilusão de domínio se desfaz, o narcisista não recua. Ele reconfigura o campo de batalha. É como se um castelo de sombras desmoronasse diante dos seus olhos, apenas para se reconstruir num formato ainda mais intrincado e difícil de decifrar. Jung dizia que o inconsciente não suporta o vácuo. O espaço vazio deixado pela perda de controle precisa ser ocupado rapidamente, antes que você se acostume com a liberdade. E assim ele começa a plantar novas sementes, não mais para te prender pelas correntes visíveis, mas para criar raízes invisíveis na sua mente. É uma guerra que já não se trava na superfície, mas nas dobras mais profundas da sua psique, onde memórias e medos se misturam como névoa. É nesse momento que ele usa a memória contra você. Pequenos lembretes, frases carregadas de significado íntimo, situações cuidadosamente encenadas para reabrir as cicatrizes mais antigas. Ele sabe exatamente quais imagens despertam em você a sensação de estar de volta ao tempo em que era manipulado e as usa como quem sopra pólen envenenado ao vento. Jung entendia que a alma humana se move em padrões e o narcisista também. Ele repete, recria, remolda, tudo para que você volte a caminhar pelos labirintos que ele conhece como a palma da própria mão. Mas agora há uma diferença. Você vê. E ver, para o narcisista, é imperdoável, porque a sua clareza ameaça a continuidade da fantasia que ele construiu. E sem fantasia, a sua figura desmorona. Por isso, cada gesto que ele faz agora é calculado para confundir essa clareza, para criar ruídos na sua percepção. Ele alterna entre a face sedutora e a face hostil, como um eclipse que não deixa o sol brilhar por tempo suficiente para você se orientar. Jung alertava que as forças internas mais perigosas são aquelas que oscilam entre luz e sombra, e aqui essa oscilação é o próprio veneno. O ambiente ao seu redor começa a mudar de forma sutil. Pessoas próximas a você parecem repetir narrativas que não nasceram delas. Pequenos mal-entendidos começam a se acumular, como se um enredo paralelo estivesse sendo escrito às suas costas. Esse é o jogo do controle indireto. Quando não consegue te manipular diretamente, o narcisista manipula o terreno em que você pisa. Ele sabe que não precisa te enfrentar para te enfraquecer. Basta moldar o mundo à sua volta de forma que você sinta o peso da desconfiança. Jung falava sobre a influência invisível dos complexos, e aqui eles ganham corpo nos corredores da sua vida. E então vem o momento mais traiçoeiro, a oferta de reconciliação. Não como um gesto sincero, mas como uma armadilha cuidadosamente preparada. É a mão estendida que parece oferecer paz, mas que na verdade mede a distância entre o seu coração e a armadilha que ele quer fechar. Essa oferta vem embalada em desculpas sutis, promessas que soam familiares e um tom que parece humilde, mas no fundo é a mesma dança antiga, com a música trocada para que você não reconheça o compasso.
Jung diria que esse é o arquétipo do enganador em sua forma mais polida, sorrindo enquanto afia o punhal. Nesse ponto, a luta deixa de ser apenas contra ele e passa a ser contra a sua própria vontade de acreditar, porque parte de você quer que aquilo seja verdade, quer que haja redenção, quer que todo o sofrimento tenha um fechamento justo. E é exatamente nessa fresta emocional que o narcisista entra, como água que encontra um caminho por entre pedras. Jung sabia que os maiores perigos vêm disfarçados de respostas para as nossas carências mais profundas. Por isso, cada palavra dele, nesse momento, é feita para soar como a chave que fecha o ciclo da dor. Mas, na realidade, é a chave que o reinicia. O jogo se torna interno. Você começa a se questionar: e se eu estiver exagerando? E se desta vez for diferente? Essas perguntas não nascem por acaso. Elas são o resultado de um trabalho sutil de erosão, onde cada dúvida é uma fissura na parede que você construiu para se proteger. O narcisista sabe que não precisa derrubar tudo de uma vez. Basta enfraquecer a estrutura até que ela desabe sozinha. Jung explicava que o inconsciente adora repetir experiências não resolvidas, e se você não vigiar, ele te levará de volta ao mesmo ponto de partida, apenas com outro cenário e outras palavras. E há ainda o golpe final dessa fase, a criação de uma nova versão de você, mas distorcida. Ele começa a contar histórias sobre quem você é, histórias que não nasceram de você, mas que aos poucos começam a ser repetidas por outros. Essa é a tentativa de sequestrar a sua identidade. Se ele não pode te controlar por dentro, tentará moldar como o mundo te enxerga por fora. E essa percepção externa, se não for questionada, pode começar a se infiltrar novamente no seu eu interno. Jung lembrava que a persona, essa máscara social que todos usamos, é vulnerável a quem sabe manipulá-la. O que talvez você ainda não tenha percebido é que, neste estágio, não é mais apenas sobre ele. É sobre as partes de você que ainda respondem aos convites dele, mesmo que em silêncio. É sobre os reflexos condicionados que ele plantou e que, sem cuidado, podem florescer de novo. E é aqui que a batalha se torna mais silenciosa. Não no campo da fala, mas no campo da consciência. Porque o narcisista só sobrevive onde você ainda permite que exista. E entender isso, como Jung ensinaria, é começar a retirar o alimento da sombra. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando a manipulação sutil começa a perder o efeito, o narcisista aciona camadas mais densas da sombra, como se descesse escadas invisíveis até o porão da própria psique para buscar armas esquecidas. Não há mais a cortesia do elogio envenenado, mas a frieza de quem compreende que a fantasia de domínio está morrendo. Carl Jung ensinava que aquilo que rejeitamos em nós mesmos retorna como destino, e aqui o destino toma a forma de ataques orquestrados que visam quebrar a sua espinha psíquica. O ar muda de densidade, as cores perdem brilho por instantes e você percebe, quase como um presságio, que uma tempestade silenciosa se organiza por trás de gestos aparentemente casuais. Você sente a aproximação desse clima no corpo, na pele, no pulso que acelera sem motivo, como se uma antiga memória tentasse avisar que algo familiar e perigoso está voltando. O primeiro movimento dessa nova fase é criar um ruído interno, uma vibração que desajusta o seu compasso. Ele surge com pequenas provocações que parecem inofensivas, mas que carregam o objetivo de te puxar de volta para o circuito da reatividade. É como se ele tocasse um sino dentro de você, um sino afinado nas frequências do medo
e da culpa. Jung descrevia os complexos como núcleos de emoção autônoma, e o narcisista sabe que, se conseguir ativá-los, a sua consciência vai se estreitar. Com a visão estreita, você passa a confundir o presente com o passado, a promessa com a ameaça, e a sua força começa a escoar pelo ralo das antigas feridas. Você se flagra pensando demais, explicando demais, justificando demais, como se estivesse novamente no tribunal da validação. Em seguida, ele convoca a plateia. Não diretamente, mas por meio de insinuações, meias narrativas e pequenas faíscas lançadas no tecido social ao seu redor. Pessoas que antes eram neutras começam a te olhar com uma interrogação silenciosa, como se tivessem recebido uma nota de rodapé sobre a sua história. O cenário se contamina devagar, e essa contaminação é o teatro onde o narcisista ensaia a sua vitória. Jung nos lembrava que a persona é uma máscara necessária, porém frágil. Quando terceiros passam a questionar a sua persona, é comum que você tente protegê-la com força desmedida, abrindo brechas para novas manipulações. O que antes era um conflito íntimo agora parece um experimento social onde a sua credibilidade é a cobaia. Para romper a sua imunidade emocional, ele alterna luz e sombra com precisão quase cirúrgica. Em um momento, a ameaça velada. No instante seguinte, um cuidado demonstrativo que parece desmentir qualquer acusação. Esse vai e vem cria um labirinto, onde a saída muda de lugar toda vez que você se aproxima. Jung falava do enigma da ambivalência nos vínculos adoecidos, quando o mesmo objeto oferece abrigo e perigo, amor e punição, proximidade e exílio. A mente cansada busca atalhos para resolver o paradoxo, e é nesse cansaço que o narcisista finca os pregos da dúvida. Você se pergunta se não está vendo demais, sentindo demais, lembrando demais, e a autossabotagem começa a soprar nos seus ouvidos como vento frio. Quando a oscilação não basta, ele radicaliza na provocação controlada. Cria situações em que você inevitavelmente será mal interpretado. Empurra conversas para pontos onde qualquer resposta sua pareça excessiva, lateja instantes de silêncio que te forçam a preencher o vazio com explicações. Jung via a compulsão à repetição como um chamado do inconsciente para uma resolução que ainda não ocorreu. O narcisista explora esse chamado e te conduz, com fios invisíveis, a repetir movimentos que te condenem uma vez mais. Você percebe tarde demais que a cena foi montada, o script foi escrito sem você, e o ápice do ato é a sua reação, que depois será usada como prova contra a sua própria lucidez. Nesse território, o tempo é manipulado. Ele resgata lembranças fora de contexto, corta e cola fragmentos do ontem e os apresenta como prova do hoje. Essa edição emocional te embaralha, porque fala com partes suas que ainda esperam reconhecimento e justiça. Jung diria que os símbolos são pontes entre mundos internos. O narcisista deturpa essas pontes, transformando signos de cura em armas de captura. Um gesto que para você significava libertação passa a ser rotulado como arrogância. Uma fronteira saudável vira a acusação de frieza. E a cada renomeação, uma porção da sua história é sequestrada e reposicionada contra você, como se a sua própria narrativa fosse um território em disputa. Você começa a sonhar de forma estranha. Imagens que misturam corredores sem fim, portas que não se abrem, vozes que chamam pelo seu nome sem revelar de onde vêm. Jung valorizava os sonhos como mensageiros da psique. E aqui, o mensageiro chega exausto, tentando avisar que há algo em curso que ultrapassa a lógica desperta. Os sonhos te mostram símbolos de aprisionamento e libertação lado a lado. E você acorda com o coração acelerado, uma sensação agridoce de que está perto de algo decisivo. Ao longo do dia, pequenos gatilhos retomam o clima onírico e a fronteira entre o dentro e o fora fica porosa, como se o mundo noturno tivesse vazado para a sala de estar. A essa altura, o narcisista investe no que Jung chamaria de inflação do eu negativo. Ele tenta te convencer de que a sua força é, na verdade, orgulho, que a sua clareza é, na verdade, paranoia, que a sua autonomia é, na verdade, fuga.
Ao inverter os polos, ele busca confiscar a bússola que te guiou até aqui. Sem bússola, qualquer caminho parece plausível, e o mais curto costuma ser o que leva de volta ao cativeiro. A tentativa é sempre a mesma: desidratar o seu sentido de realidade até que você prefira a velha prisão ao novo deserto. Porque a liberdade, no começo, é árida e ele conta com a sua sede para te vender um oásis que não existe. É então que algo em você, quase imperceptível, decide não ceder. Não por heroísmo teatral, mas por um cansaço sagrado. Você se vê diante de uma espécie de altar interno, um lugar silencioso que não precisa provar nada. Jung falava do si mesmo como um núcleo organizador que chama a consciência para um eixo mais profundo. Nesse eixo, a opinião alheia perde peso, o jogo teatral perde brilho e a sua dor se revela como mapa, não como sentença. Você respira um pouco mais devagar, observa um pouco mais de longe e percebe que a urgência que te empurrava era parte do enredo dele, não do seu. Esse reposicionamento não acontece como um estalo, mas como uma maré que muda sem alarde. O narcisista percebe a alteração e por um instante hesita. A hesitação revela que a sua presença não é onipotente, e é nessa fresta que uma pergunta se instala como uma semente de luz. E se eu não responder? E se eu não me explicar? E se o silêncio agora for meu e não dele? Jung diria que a consciência, quando se expande, redimensiona a sombra. A sombra não some, mas perde o poder hipnótico. E você, com essa pequena distância, começa a reconhecer o padrão sem ser engolido por ele, como quem observa a tempestade do abrigo certo, ouvindo ainda o vento, mas sem deixar que ele arranque as portas. Quando a sua psique começa a erguer novas fronteiras, algo muda de forma irreversível, não no mundo externo, mas no eixo invisível que sustenta a sua percepção. O narcisista, acostumado a circular livremente pelo território da sua mente, percebe que as portas estão sendo fechadas, uma a uma, e que agora, cada passo seu exige permissão. É como se ele chegasse a uma antiga casa e encontrasse os móveis mudados de lugar, as janelas lacradas e um silêncio que não lhe pertence. Jung descrevia esse estado como a aproximação ao si mesmo, o ponto em que a consciência deixa de viver refém das pressões externas e começa a se alinhar com um centro mais profundo. E é justamente nesse ponto que a tensão aumenta, pois o narcisista não sabe existir fora do palco que você costumava montar para ele. É nesse momento que ele ensaia a escalada final. O ataque já não é apenas psicológico, ele se torna simbólico. Você começa a notar mensagens que não falam diretamente, mas insinuam, sugerem, plantam imagens que grudam na sua mente como espinhos. São frases curtas, carregadas de duplo sentido, como se fossem chaves para portas que você decidiu não abrir mais. Jung diria que esse é o inconsciente, tentando retomar a narrativa por meio de símbolos distorcidos. Mas agora você já percebe que nem todo símbolo merece ser decifrado. Há portas que só conduzem de volta ao labirinto, e recusar-se a abri-las é por si só um ato de poder. O narcisista, percebendo que o seu novo centro não se abala com os velhos truques, passa a recorrer ao que Jung chamaria de projeções extremas. Ele tenta despejar sobre você tudo o que não suporta enxergar em si mesmo. A inveja, a fragilidade, o medo da solidão. Ele te acusa de ser frio para esconder o próprio vazio, te chama de manipulador para encobrir a própria trama, te pinta como egoísta para justificar a própria incapacidade de amar sem posse. A cada acusação, ele espera que você se defenda, porque sabe que na defesa você abre brechas. Mas agora, ao invés de responder, você observa. E essa observação silenciosa, sem pressa de se justificar, é um golpe que ele não consegue assimilar. Há uma tentativa de retomar o contato por vias inesperadas, não mais pela confrontação direta, mas por meio de intermediários, coincidências forçadas, reencontros casuais. Você percebe que certos lugares, que antes eram seus espaços de refúgio, começam a se contaminar pela presença dele, mesmo que indireta.
É o que Jung chamaria de sincronicidade invertida, eventos que parecem fruto do acaso, mas que carregam a marca da intenção oculta. É um convite para que você reabra a porta do enredo, mas desta vez o simples ato de reconhecer o padrão já basta para quebrar a magia. Você não precisa mais se esconder, precisa apenas não participar. Nesse ponto, o jogo deixa de ser sobre o controle e passa a ser sobre a sobrevivência do personagem que o narcisista construiu para si. Ele sente que sem você, o papel que interpretava perde sentido. É como se tivesse vivido uma vida inteira no reflexo do seu olhar e agora se visse diante de um espelho quebrado. Jung nos lembra que, quando a persona se despedaça, o indivíduo é forçado a encarar a sombra que tentou evitar. Para o narcisista, essa visão é insuportável e, por isso, ele tenta desesperadamente reconstruir o espelho, mesmo que para isso precise usar pedaços distorcidos da sua imagem. Mas você já não se enxerga nele. As palavras dele, antes capazes de mexer nas suas entranhas, agora batem contra uma superfície que não permite entrada. Há um estranhamento. Não é que você tenha endurecido, é que a sua consciência aprendeu a reconhecer o disfarce. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar quem se é de fato, e isso exige retirar de si tudo o que foi colocado pelo olhar do outro. Nesse processo, cada tentativa do narcisista de te definir soa como ruído. Você sente que já não precisa provar quem é, e essa certeza, silenciosa e sem alarde, é a maior afronta que ele poderia receber. A escalada final, então, se torna caótica. Ele pode recorrer a histórias inventadas, distorções descaradas, ataques diretos à sua reputação. Tudo para tentar forçar uma reação. E aqui está a armadilha mais sutil. Não se trata de vencer o conflito, mas de não ser sugado de volta para ele. Jung nos advertia que lutar com monstros exige cuidado para não se tornar um. Você percebe que a batalha não é para provar inocência, mas para preservar a sanidade. O verdadeiro triunfo é seguir sendo inteiro, mesmo diante da tentativa constante de fragmentação. É nesse clima que a sua própria sombra começa a se manifestar de forma diferente. Ao invés de se aliar ao narcisista em momentos de fraqueza, ela passa a trabalhar a seu favor, mostrando onde estão as últimas correntes que ainda te prendem. Você vê com mais clareza as raízes de certas respostas automáticas, percebe o quanto de si ainda buscava a aprovação, ainda temia a rejeição, ainda se sentia em dívida com alguém que só sabia cobrar. Jung ensinava que integrar a sombra não é eliminar a escuridão, mas reconhecê-la como parte de si. E essa integração se torna o alicerce sobre o qual você reconstrói a sua vida, sem portas secretas para o invasor. Nesse estágio, o narcisista se torna paradoxalmente irrelevante e revelador. Irrelevante porque já não dita o ritmo da sua existência. Revelador porque, sem querer, expôs todos os pontos em que você ainda era vulnerável. E é nesse paradoxo que você encontra a liberdade mais sólida, a de saber que a dor foi mestre e que o mestre, mesmo envenenado, cumpriu sua função. Jung diria que toda relação intensa, mesmo destrutiva, carrega um potencial de individuação e que escapar não é apenas romper o vínculo, mas atravessar o aprendizado que ele impôs. Agora, enquanto o narcisista ainda tenta encenar o último ato, você já está em outro palco. As luzes dele se apagam lentamente, não por um gesto seu, mas porque o público, sua atenção, sua energia, sua presença já se levantou e foi embora. E no silêncio desse teatro abandonado nasce algo novo. A certeza de que o controle só existia enquanto você acreditava nele. O elo que te prendia não se quebrou num único instante, mas no acúmulo de pequenas escolhas,
de não voltar. Jung chamaria isso de libertação pela consciência, o momento em que a história perde o poder de te escrever. Quando o rompimento se consolida de verdade, não há explosão, nem fogos de artifício, nem um corte cinematográfico. A libertação acontece como o degelo lento de um rio aprisionado no inverno, quase imperceptível no início, mas irreversível. O narcisista, que antes parecia onipresente, começa a se tornar uma sombra distante, e não porque ele tenha desistido, mas porque a sua psique já não oferece um palco para a repetição. Jung dizia que o inconsciente se alimenta dos padrões que a consciência aceita. Quando você deixa de responder, o padrão começa a morrer de fome. E é nesse silêncio interno, mais do que na ausência externa, que se revela a verdadeira vitória. No entanto, é neste exato momento que surge o risco mais traiçoeiro, a nostalgia envenenada. Não é saudade da pessoa em si, mas da intensidade, do drama, da familiaridade de estar em um campo de batalha emocional. É o eco de um vício que se disfarça de lembrança, tentando te convencer de que havia algo de real na relação. Jung ensinava que o ser humano tem uma estranha atração pelo que o feriu, justamente porque a psique busca encerrar ciclos que ficaram abertos. E o narcisista, ainda à espreita, pode tentar usar esse eco como um gancho para reabrir a porta. Ele sabe que não precisa ser convidado, basta encontrar uma fresta. O cenário externo também passa por uma transformação. Onde antes havia tensão, agora há espaços em branco. No começo, esses espaços assustam porque parecem silenciosos demais, mas com o tempo eles se tornam férteis. Você começa a se redescobrir, a criar rotinas que não giram em torno da vigilância, a perceber o quanto de energia estava sendo drenado para manter um jogo que nunca teve regras claras. É como sair de uma sala mal iluminada e, aos poucos, os olhos se ajustarem à luz. Jung chamaria isso de retorno ao eixo do si mesmo, o momento em que o centro volta a ser você e não a sombra de outra pessoa. A tentativa final do narcisista quase sempre é se reinventar. Ele pode surgir sob uma nova persona, mais madura, mais equilibrada, tentando te convencer de que o passado foi um mal-entendido. Pode até assumir alguns erros, não por arrependimento genuíno, mas como parte de uma estratégia para reconquistar a confiança. É aqui que a sua consciência precisa estar mais afiada do que nunca. Jung nos alertava que a sombra é proteica, muda de forma para sobreviver. E se você não tiver clareza, pode confundir adaptação com evolução. O narcisista não muda a essência, apenas troca a máscara. Nesse ponto, os símbolos junguianos se tornam aliados vivos. A sombra, agora reconhecida, não assusta. Ela serve de radar. A ânima e o ânimos, integrados, te ajudam a perceber onde suas polaridades internas ainda estão vulneráveis à sedução de relações assimétricas. O arquétipo do herói, antes associado à luta externa, se volta para dentro, sustentando a travessia silenciosa de manter-se fiel ao próprio centro. E o si mesmo, esse núcleo que Jung descrevia como totalidade psíquica, começa a se manifestar não como uma ideia, mas como experiência, a paz que não depende do outro, a força que não precisa provar nada. A partir daqui, a presença do narcisista se desfaz não porque ele desistiu, mas porque você deixou de ser o espelho que o refletia. Ele pode tentar rondar, testar, provocar, mas encontrará apenas a superfície lisa de quem já não se reconhece na narrativa dele. E essa ausência de reação não é frieza, é liberdade, é o ápice do que Jung chamaria de individuação. Viver a própria vida sem ser sequestrado pela sombra alheia. Você não apenas saiu do labirinto, você o deixou para trás e agora caminha em um território que ele não pode mapear. Há um instante, quase imperceptível, em que você percebe que a luta deixou de ser contra alguém e passou a ser por algo, por um espaço interno onde nenhuma voz estranha possa mais se instalar. É nesse momento que a presença do narcisista se dissolve como névoa diante da aurora,
não porque ele tenha partido, mas porque você parou de oferecer o cenário onde ele florescia. Jung diria que é quando a consciência retorna ao eixo do si mesmo e a sombra finalmente é colocada em seu devido lugar, não como inimiga, mas como testemunha muda de uma travessia que exigiu mais coragem do que qualquer batalha externa. Você não caminha para longe, caminha para dentro. As ruas podem ser as mesmas, as pessoas podem continuar com os mesmos rostos, mas algo mudou no ar que você respira. O controle que antes era invisível agora é impossível de ser reinstalado, porque você aprendeu a reconhecer a primeira nota daquela velha melodia. É como ouvir de longe uma música que já não te embala, mas que um dia te prendeu. E, em vez de seguir o som, você sorri para o silêncio. O vazio que antes assustava, agora se revela como território fértil. A ausência de manipulação não é mais um espaço frio, mas um campo aberto para plantar novos significados. Jung nos lembrava que a individuação não é um prêmio, mas um processo contínuo, e é nesse processo que você encontra a verdadeira liberdade. Não depender de ninguém para existir inteiro, nem permitir que outra voz dite o tom da sua narrativa. A paisagem muda porque a sua visão mudou. O narcisista, nesse ponto, é apenas um eco distante, um reflexo deformado que não encontra mais espelho. Ele pode rondar, pode tentar reinventar-se, pode até usar novas máscaras, mas agora você conhece o jogo por dentro e esse conhecimento é uma muralha invisível. O que antes era ferida aberta, agora é cicatriz que conta história. Não dói mais, mas nunca deixará de lembrar que a sua pele já foi atravessada. Você carrega essa cicatriz como quem carrega um mapa, não para voltar, mas para nunca se perder. Jung dizia que aquilo que nos fere também nos revela, e que o encontro com a sombra é ao mesmo tempo um risco e uma oportunidade. Você atravessou o risco e ficou com a oportunidade, a de se reconhecer sem as distorções projetadas sobre você. E isso, por si só, é um ato de revolução íntima. As memórias não desaparecem, mas mudam de textura. O que antes pesava, agora flutua. O que antes te prendia, agora apenas passa. É como se cada lembrança tivesse sido lavada pelas marés do tempo e devolvida limpa, sem o veneno que a acompanhava. Você olha para trás e não vê mais um campo de guerra, vê um caminho por onde passou para chegar até aqui. E nesse olhar não há arrependimento, apenas a constatação de que nada foi em vão. Há uma quietude que não é ausência de movimento, mas presença de si. É o momento em que o mundo pode gritar e você ainda assim ouve a sua própria voz com nitidez. Essa voz, antes abafada, agora é firme e reconhecível. Jung chamaria isso de encontro com o núcleo do ser, aquele ponto onde não existe mais necessidade de provar, convencer ou se justificar. Apenas ser. E talvez essa seja a maior libertação. Perceber que a sua história não termina onde a manipulação cessou. Pelo contrário, ela começa aqui. Tudo o que foi vivido, sofrido e superado se torna matéria-prima para a construção de algo que não pode ser roubado. A consciência de quem você é. O narcisista não tem mais lugar nessa narrativa, porque a narrativa agora é sua e apenas sua. Se essa jornada ressoou dentro de você, é porque há partes suas que já estavam prontas para acordar. Permita que esse despertar não se perca na rotina. Continue caminhando, continue explorando, continue escolhendo onde colocar a sua energia e com quem compartilhá-la. E se sentir que essa mensagem pode tocar outros, leve-a adiante. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como um gesto automático, mas como uma forma de manter viva a corrente de consciência que hoje se acendeu aqui. Porque no fim, talvez a verdade mais simples e mais profunda seja esta: ninguém pode te controlar quando você se torna inteiro. E uma vez inteiro, você nunca mais volta a caber nas mãos de quem só sabe segurar pedaços.